Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou compartilhar com vocês as próximas leituras do canal. Tem vários calhamaços nessa lista. Vou começar falando aqui de um grande título, que é um grande clássico do horror, que é Drácula. Eu já li Frankenstein, li também Médico e um Monstro, e para compor, para finalizar essa tríade do horror, do clássico do horror, então falta ler Drácula, de Bram Stoker. Eu tenho tantas expectativas para ler esse clássico que eu tenho várias edições dele. Eu tenho essa edição aqui, da Clássicos Zahar. Eu tenho também uma edição da Antofágica também, que eu achei muito bacana. E eu tenho mais uma edição também, que foi a primeira que eu comprei, na verdade, que é essa aqui da Darkside. Me chamou a atenção porque ela é uma capa, é a réplica da primeira edição, da primeira publicação, que foi publicado em 1897. Então essa capa aqui é uma réplica da primeira publicação desse grande clássico, então por isso me chamou a atenção. Depois eu fui comprando outras edições aí. Se vocês quiserem, inclusive, depois eu posso fazer um vídeo comparando, depois que eu ler, né? Eu quero ler primeiro, aí eu comparo as edições, comparo também, posso passar para vocês também o que cada uma edição tem, tanto na beleza quanto no seu conteúdo também, de texto de apoio, de prefácio, enfim, se vocês quiserem, eu posso fazer então um vídeo aqui só sobre as edições de Drácula, eu tenho 3 aqui. Eu comprei recentemente uma autobiografia de Jeanette Walls, que é O Castelo de Vidro, e eu quero ler porque muitas pessoas vieram me falar sobre essa biografia, dizendo que é uma história linda, de superação, muito sensível, então eu vou ler. Mas eu tenho uma outra grande biografia, que biografia barra romance, que já estava na minha estante. Como assim, né? Você precisa ler também, já me cobraram aqui também, porque é um livro aqui de Amor e Trevas, de Amos Oz, é um calhamaço também, e é impressionante quantas pessoas falam bem desse livro, quantas pessoas elogiam, dizem que choram, que se emocionam, mas também que dão risada. Então, esse livro olhou assim, como assim? Eu já tô aqui na estante, você precisa ler também. Pessoas, né, inscritos, inclusive, falaram, você precisa ler de Amor e Trevas primeiro. Então, para não ter briga aqui, eu decidi que eu vou ler os dois, então, e fica tudo bem, tá bom? Porque, afinal de contas, eu quero muito ler mesmo de Amor e Trevas, então eu vou ler os dois. E aí eu falo, a gente conversa mais pra frente sobre essas duas biografias. Esse livro aqui, ele é muito elogiado, ele é muito querido aqui de muitos inscritos. Então tá aqui, eu vou ler, gente. Tem um outro grande clássico para ler aqui na minha lista, um baita de um calhamaço com mais de 1000 páginas. Mas é aquele livro que me dá assim até um friozinho na barriga, sabe? Antes de começar a ler. Alguns livros fazem isso comigo. Isso aconteceu antes de eu ler Crime e Castigo, antes de eu ler Ana Karenina, antes de eu ler Madame Bovary. Eu fico um pouco nervosa, um pouco ansiosa, sabe? Ai, será que vai ser uma experiência boa? Será que eu estou à altura de ler esse grande clássico, né? Porque eu acho que o problema não é nem o clássico, eu acho que o problema às vezes é o leitor, às vezes não está preparado. Eu, no caso, né? Às vezes eu não estar preparada para a leitura desse grande clássico. Então, às vezes eu fico até um pouco assim, com um friozinho na barriga, assim, sabe? E é o caso desse livro aqui. Eu tô com um friozinho na barriga, assim, para começar a ler ele, mas então assim, eu vou aproveitar ainda que eu tenho bastante tempo aí, o ano tá na metade ainda, então eu vou começar a ler Os Miseráveis, o grandiosíssimo Os Miseráveis de Victor Hugo. Essa edição aqui da Penguin, ela é dividida em 2 tomos, são mais de 1000 páginas, e para complementar essa grande leitura, eu vou ler também A Tentação do Impossível. Esse aqui é um livro crítica, é um livro de apoio, é um livro que vai falar especificamente sobre Os Miseráveis, de Mário Vargas Llosa, que é vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Então, esse livro aqui eu vou ler após a leitura dos Miseráveis. Isso aqui vai me ajudar, então, a me aprofundar mais nessa literatura, em tudo que um grande clássico tem a proporcionar. Eu senti falta de ler um livro assim com Madame Bovary. Aqui.
E eu vim comprar só depois esse título aqui. Então, numa próxima leitura de Madame Bovary, eu vou fazer junto aqui também a leitura da Orgia Perpétua, que também é um outro livro de Mário Vargas Llosa, que vai tratar especificamente sobre Madame Bovary. E Os Miseráveis, eu não sei se eu vou ler em um mês, se eu vou ler em 2 meses, se eu vou precisar de mais meses aí para essa leitura. Alguns grandes calhamaços eu acabo lendo em um mês apenas, em outros eu preciso de um tempo maior, eu não sei como é que vai ser. Então eu vou começar aqui no meio do ano, para eu ter aí vários meses, para ter o semestre todo aí, para desenvolver essa leitura. Com grandes expectativas aqui para esse grande clássico de Victor Hugo, clássico francês. Bom, estamos falando aqui de grandes nomes da literatura, então inclui mais um grande nome aqui para a literatura. Vou ler então de William Shakespeare, Romeu e Julieta, e essa aqui é uma obra importantíssima que foi inspiração para tantas outras histórias de amor. Romeu e Julieta está aqui nessa edição, que vem num box com as grandes obras de Shakespeare. Essa aqui são as tragédias. Esse box é da Nova Fronteira. Mais um calhamaço aqui, um grande clássico. Esse aqui é um clássico americano e ele divide muitas opiniões. Eu vejo muitos leitores que amam esse livro aqui, outros que detestam, que acham a leitura arrastada, a leitura chata. Eu espero do fundo do meu coração que eu seja do time que vai amar esse livro aqui, porque é uma história que vai falar sobre família, sobre virtudes, sobre conforto, lar. Então, assim, eu espero que não se torne uma leitura enfadonha e sim, que seja uma leitura de valor. Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Esse livro foi publicado entre 1868 e 1869. Essa é uma edição com mais de 120 ilustrações originais. E tem tudo aí para ser um clássico, quem sabe, do coração. Veremos. Mas essas edições aqui da Azar são um espetáculo, né, gente? Eu sou apaixonada. Esses dias eu estou lendo Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, e é uma leitura um pouco densa, é uma escrita que eu estou gostando muito, me faz refletir, mas é uma leitura um pouco mais lenta, né? Alguns livros, eles exigem mais de nós, e é o caso aqui de Memórias do Subsolo. Isso não significa que eu não esteja gostando, eu estou gostando demais, estou marcando muita coisa, leio, releio, só que assim, eu ainda estou na primeira parte e não está sendo uma leitura fluida, está sendo uma leitura mais lenta, então assim, eu leio poucas páginas por dia e aí eu já preciso parar, eu não consigo ler muitas páginas desse livro aqui num dia só, mas como eu disse, isso não significa que não seja uma leitura boa. Pelo contrário, até agora eu estou gostando bastante, estou bastante admirada com a escrita, com a reflexão, com tudo que esse livro aqui está trazendo. Eu não sei a segunda parte do livro como é que vai ser, de repente a segunda parte ela vai ser mais fluida, ela vai ser mais fácil, eu não sei. É um grande clássico, foi publicado em 1864. Mas depois de terminar Memórias do Subsolo, aí eu vou ler também 2 narrativas fantásticas, que também é de Dostoiévski. Aqui nós temos A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. São 2 novelas, elas foram publicadas entre 1876 e 1879, ou seja, depois de Memórias do Subsolo. E aqui, o pouco que eu sei é que essas 2 novelas, elas conversam com Memórias do Subsolo, elas têm uma afinidade aqui com a história, elas vão complementar um pouco aqui a história. Então, acabando Memórias do Subsolo, eu vou ler também essas 2 narrativas fantásticas. Como recentemente eu li Ana Karenina de Tolstói, então eu quero ler mais livros de Dostoiévski para balancear. Então eu separei mais um livro aqui curtinho, de Dostoiévski. Agora eu não tenho certeza se é um conto ou se é uma novela. Eu acredito que seja uma novela, Noites Brancas, de Dostoiévski também. Eu acho que vai ser uma leitura mais branda, mais leve, um Dostoi aqui em outra fase, né? Uma fase talvez romântica. E para acrescentar aí mais uma literatura russa aqui para minha lista. E falando em literatura russa, tem mais literatura russa aqui,
Porque o ano passado, um dos meus livros da minha lista de 12 clássicos para 2022, eu não li. Eu li 11, eu não li 12. Ficou para trás, infelizmente, esse livro aqui, Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. E esse ano, logo no comecinho do ano, eu li e eu me apaixonei pela escrita do autor. Eu li Primeiro Amor. E eu fiquei muito impactada, fiquei muito admirada com a escrita, mesmo sendo uma novela, mesmo sendo um livro tão curtinho. E eu fiquei impressionada com esse autor. Então eu falei, como assim? Eu tenho mais um livro aqui na minha estante de Ivan Turgenev, então eu preciso ler. Então eu vou ler agora. Não é um livro tão curtinho, tem mais de 300 páginas, mas assim, eu tenho altas expectativas porque eu conheci a sua escrita, uma novela, e agora então eu vou ler um romance de Ivan Turgenev. Foi publicado em 1862. E aqui nós temos a tradução e a apresentação de Rubens Figueiredo e pós-fácil de Henry James. Olha que bacana, Henry James. Vocês lembram quem é Henry James? É o autor da Outra Volta do Parafuso. Poxa, bacana, hein? Altas expectativas para essa leitura. Bom, um livro que eu já estou lendo, esse aqui eu estou finalizando, mas é um livro que eu precisei de muito mais tempo do que eu imaginava que eu ia precisar. A leitura tem dessas coisas. E é o caso desse livro aqui, não por conta da sua escrita, porque é uma escrita muito fluida, mas por conta do seu conteúdo. Eu estou terminando de ler Herdeiras do Mar, de Mary Lyne Bradtich. Que leitura difícil, é uma leitura... Eu sou bastante sensível nas leituras, eu choro muito fácil, mas eu não me lembrava de ter chorado assim tanto com um livro. Faz tempo que eu não choro assim tanto com um livro, então é um livro assim também que eu tô lendo um pouquinho por dia e tem um peso muito grande, apesar de ser ficção. Ele tem muito de verdade aqui, de contar uma história que foi escondida por muitos e muitos anos, que é das mulheres de consolo, as mulheres que não são mulheres, garotas, crianças também, que foram forçadas a servirem ali aos soldados japoneses na Segunda Guerra Mundial. Então é um livro muito pesado, muito triste. Então, assim, eu tô terminando de ler esse livro aqui, e aí a gente volta. Eu acho que o próximo vídeo agora eu já faço das leituras, das minhas leituras. A gente conversa sobre esse livro, Herdeiras do Mar. Mas que leitura difícil. Algumas pessoas me falaram, eu preciso estar preparada para ler isso aqui. Mas, na verdade, não tem como estar preparada. Eu pensava também que eu estava preparada, mas abala demais, assim, e é algo que precisa ser dito mesmo, é um livro necessário e tem um peso muito grande. Essas são algumas das próximas leituras do canal. Algumas leituras aqui vão demandar mais tempo, outras, quem sabe, eu leio mais rapidinho, mas logo eu volto para conversar aqui com vocês sobre esses livros. Obrigada pela companhia de vocês, até um próximo vídeo. Um beijo grande, tchau, tchau.